Fala galera, aqui a gente está com o Pansieri, Emerson Pansieri, tudo bem? Tudo certo, um abraço para vocês, prazer recebê-los aqui na Itatiaia. É um prazer, todo nosso. Todo nosso. Nós somos aqui da turma do segundo período de jornalismo lá da Praça da Liberdade. A gente quer fazer aqui uma entrevista, né, de um perfil mesmo com você, falar mais sobre a sua vida pessoal, da sua vida profissional também. Queremos saber mais do Pansieri desde pequeno até o Pansieri hoje em dia. E para começar, se você puder falar pra gente sobre como é que foi a sua infância, como é que foi a sua relação com a sua mãe, com seu pai, com sua família, como é que é isso? Na verdade, quem me cria de verdade mesmo é minha mãe, né, e minha avó. Antes de tudo, um abraço para vocês, para quem está acompanhando a nossa entrevista. É um prazer ter vocês aqui, até porque há pouco tempo não, né, já tem um tempinho já, eu estava do outro lado, né, como estudante de jornalismo, era meu sonho ser jornalista. Então, assim, eu posso dizer que, inclusive, dá até para fazer essa conexão, né? Porque a minha grande incentivadora a ser jornalista foi minha mãe. Foi ela que me criou, na verdade, minha avó também. O meu pai, quando eu era pequeno, né, e minha mãe não ficaram juntos, enfim. Mas quem esteve na frente mesmo da minha criação e da minha formação foi minha mãe. Conheço meu pai, enfim, tenho uma relação boa com ele, mas, né, quem estava ali no front era minha mãe. E assim, ela sempre foi uma pessoa muito ligada ao futebol, né? Sempre ouvia Itatiaia, me fez gostar de ouvir rádio, me fez gostar de acompanhar informação, notícia, ler, então comprava jornal para mim. E eu lia, eu sempre gostei desde menino, sempre gostava do caderno de esporte, não menosprezando os outros cadernos, mas é o caderno que eu gostava de ler, de me informar, de fazer trabalho na escola com isso, né? Sempre puxando pro jornal. Tinha uma época que eu falava que eu queria fazer direito e tal, mas aí no ensino médio eu sempre já tinha falado que queria fazer jornalismo. E acho que a minha mãe, essa relação da criação dela sempre teve muito a ver comigo. Minha mãe jogava bola comigo quando eu era criança. A primeira camisa do Cruzeiro que eu ganhei foi da minha mãe em 97, quando o Cruzeiro foi campeão da Libertadores. Então, assim, ela sempre teve essa presença, né? Não só a questão familiar ali, criança, mas de trazer elementos que me fizesse gostar de futebol, né? Então, essa é a minha criação, uma criação, né, nunca foi na riqueza, sempre foi na luta. Estudei com bolsa nas escolas que eu estudei, no Sagrada Família, ali na Catalão, depois na Newton, né, na faculdade foi com bolsa, tinha uma bolsa de 80%, assim, então me formei assim, e devo tudo ao que eu tenho hoje, ao que sou hoje, especialmente a minha mãe. Lógico que tem, né? Muita gente que participa do processo e tal, mas se eu tô onde eu tô, é por causa da minha mãe. Você gosta de, não, beleza, incentivo tem muito, mas quem tava lá mesmo era a minha mãe. Entendeu? E é muito... Dona Alzenir Pansieri, beijo, mãe. E tem perguntas sobre a Dona Alzenir também. Dona Alzenir ela sempre falava pra você fala até hoje, eu acho, uma frase assim que trate todos os seus dias no seu emprego como se fossem o primeiro. Como é que é isso mesmo? Ela sempre me falou isso, desde estagiário. A minha primeira vez como já fazendo alguma coisa relacionada ao jornalismo foi uma história muito engraçada. Eu estava no primeiro período de faculdade na Newton e abriu vaga para um programa experimental, óbvio, né? Um programa ligado à faculdade que chamava Descolado. Acho que nem vai mais pro ar esse programa, mas enfim, teve no ar. Eu fui o primeiro apresentador do Descolado. E era um programa que na época só podia ser feito por quem já tivesse na disciplina de TV. Vocês estão no segundo período, ou seja, vocês não poderiam fazer o programa, porque é para quem estava na disciplina de TV. E aí, eles abriram lá o processo seletivo e a turma só levando bomba. Aí ficou aí chegou um cara até, que eu nem me lembro o nome dele, parece que ele passou e foi para os Estados Unidos, um negócio assim, teve que sair da faculdade. E aí eu fui fazer esse teste, cara.
Eu estava no primeiro período. Eu devia ter uns 2, 3 meses de faculdade no máximo. Eu tinha 17 anos. Cara, cheio de espinha, aquele negócio assim. Aí eu fui lá fazer o teste. E eu passei no teste, só que eu lembro que era engraçado, que eu tinha um negócio de impostar a voz. Eu falar com a voz impostada, porque antes mesmo de entrar na faculdade, eu já fazia e brincava com esse negócio de rádio, entendeu? E tinha um negócio que o rádio tinha que... O cara do rádio tinha que impostar a voz pra falar e não sei o quê. Então, o teste que eu fiz era tipo... Olá, você ligado no Descolado e não sei o quê. E, pô, o programa era um programa de jovem, velho. E assim, aí eu lembro que, pô, trabalhado pra caramba com isso. Gustavo Campsu foi meu primeiro chefe. Ô, Gustavão, beijo pra você. Enquanto que o Gustavo Direto, ele tem uma produtora de vídeo aí importante na cidade e tal. Então, assim, e aí minha mãe falava, ali como estagiário, trata o seu primeiro dia como se fosse... trata seu dia como se fosse o primeiro, ou seja, dê tudo de si como se fosse o primeiro dia. E assim eu encarnei, cara, nessa época do estágio, e eu fazia esse estágio que tinha uma remuneração de R$ 58 na época, eu morava no Santa Terezinha, ou seja, eu pagava para fazer estágio, né, porque o ônibus não dava. Então, assim, eu saía de lá, fazia um estágio na Transamérica, que era a rádio, eu fazia o plantão de esportes de graça, assim, sem intuito nenhum de ganhar, era mesmo de aprender. Pegava ônibus com as atazanas desse tamanho ali na Avenida Paraná, assim, era meia-noite, 1h da manhã, e vambora, acordava cedo outro dia para ir na faculdade. Então, assim, e sempre ela falava isso. E hoje em dia, porque as pessoas falam assim, você é até na Itatiaia, parece que eu nunca sofri, né? Parece que, não, cheguei agora, não. Parece que nasceu assim. Né? Parece que eu nasci na Itatiaia, não nasci na Itatiaia. Então, assim, que eu tive uma formação que a gente falava dela há pouco tempo e ela falava dessa questão de sempre estar focado no que vai fazer. O que eu acho que hoje não acontece. As pessoas chegam num lugar, fazem uma tarefa que elas queriam fazer, elas esquecem disso, Sim, entendeu? sim. Tem muito disso hoje em dia. Tem. Com certeza. Então a gente falava bastante sobre essa questão de sonhos, a sua relação com a sua mãe, enquanto ela te impulsionou. Só que a gente também sabe que o universo do jornalismo ele é bastante complexo, assim, em questão de oportunidades, em questão de acessos. Sim. Então, eu queria saber quando que pra você, você fez essa transição do Pansieri menininho sonhador pro Pansieri que via como muito provável uma chance de trabalhar com jornalismo. Quando que você percebeu que, assim, cara, eu vou conseguir entrar nesse meio? Quando que foi esse boom, assim, na sua carreira? E eu acho que eu tive essa ideia que eu poderia realmente trabalhar com jornalismo quando eu pude entrar no primeiro estágio, né, que eu te falei agora da TV, e depois de um estágio, por exemplo, né, da TV, eu fui para um outro estágio que foi na Band News, que aí eu já era rádio e eu era produtor, então eu estava trabalhando com algumas pessoas conhecidas no jornalismo, sabe? Na época, Luiz Carlos Bernardes, o Peninha, enfim, outros, Eloy, que nem mais repórter agora trabalha com media training, enfim. Eu fui trabalhar com essa galera, Flávio Carvalho, que tinha um programa ali na Band, enfim, na hora que eu entrei ali e eu saí do núcleo de TV da Newton, apesar que o estágio era vinculado a Newton, né? A gente estava lá pela Newton, mas eu comecei a estar perto de pessoas que eu via no jornalismo. Aí eu falei, opa, peraí, realmente o caminho está dando certo. Eu acho que foi segundo, terceiro período. Esse caminho está dando certo. Na hora que eu ia para o estádio fazer jogo, né, que eu comecei a fazer jogo, comecei narrando futebol na Rádio Teoflotone. Então, assim, eu comecei a perceber que o sonho estava acontecendo, mas eu não tinha noção de onde pararia, né? Onde esse sonho chegaria. O sonho estava virando realidade, ainda com muita dificuldade financeira, porque, como eu disse, né, os estágios bem financeiramente pouco, né? Mas enfim, ali eu já tinha noção, opa, peraí, tá rolando, tá? O sonho tá acontecendo. Tem algo por vir. Acho que alguma coisa vai acontecer. E assim, eu falo que e quando eu entrei nesse estágio na Band News, eu tinha um grave problema assim de entendimento do que
era até a minha postura, sabe? Eu acho que eu estava ainda muito cru. Eu estava muito cru. Então ali eu comecei a me formar também como jornalista mesmo, né? Não só em técnica de apuração, de marcar entrevista, mas em ser entender o que é esse processo, sabe? E também você tá falando aí sobre de quando você percebeu, né, que realmente não é isso daqui que eu quero pra minha vida mesmo. Teve alguma referência assim pra você? Quem que sempre te inspirou? Como é que falou assim, nossa, eu quero ser igual aquela pessoa? Tem alguém? Tem, cara, todo mundo tem uma referência, né? Assim, Com certeza. e eu vou te falar aqui, por exemplo, aqui na Itatiaia, eu vou pegar aqui na Itatiaia num negócio mais que é a minha vida hoje. Eu sempre gostei muito do Arthur Moraes. Eu sempre gostei muito do Arthur Moraes, que era setorista do Cruzeiro. Eu sempre gostei muito do Alberto Rodrigues, né, que era narrador do Cruzeiro. Eu sempre gostei muito do Emanuel Carneiro, que fazia a Turma do Bate-Bola e até recentemente era o dono da rádio. Então esses caras para mim foram referência, assim, como estudante. Em TV, eu sempre gostei muito do Mauro Naves, que hoje está até na ESPN, Star ESPN, Plus, enfim. sim. O Mauro Naves, eu sempre gostei dele, das matérias dele, gostava muito do Tino Marcos. Esses caras foram caras que eu mirava, assim, sempre fui fã do Galvão Bueno. Muita gente fala que o Galvão Bueno é chato. Porque ele é chato, que ele é isso, que ele é aquilo, mas eu acho o Galvão Bueno um cara... ele não fez o que ele fez. Atua tantas Copas, coberturas importantes de Mundial, Interclubes, né, de final de Libertadores, de Olimpíadas, né, Jogos Olímpicos. O cara é fera. Então, assim, esses caras sempre foram, assim, mais ou menos que referência. Eu acho engraçado que quando eu vou fazer o estágio na Transamérica, antes de fazer esse estágio na Band, o estágio da Band era jornalismo, não era futebol especificamente. Na Transamérica eu conheci Flávio Anselmo, que inclusive já faleceu, conheci o filho dele, Flávio Carvalho, Flávio Júnior, conheci o Rômulo Mendonça, que hoje está na ESPN, conheci muita gente ali naquele momento. Então eu falava assim, pô, esses caras que eu via na televisão, agora eu tô trabalhando com eles, entendeu? Então, assim, eu posso dizer que essa turma toda aí eu tenho como uma certa referência e tal. Então, a gente falava sobre essa questão de referência, as referências do Pansieri. Só que hoje, você já com uma carreira consolidada, a gente pode dizer assim com toda certeza. Você se vê como uma referência para quem está começando agora? Não, é aí que mora o negócio. Eu não consigo. Eu ainda acho estranho quando alguém vira e fala assim, ô Pansieri, tira uma foto comigo, assim, eu sou seu fã, não sei o que, eu gosto de você. Porque, assim, na verdade, a gente faz jornalismo porque a gente gosta da profissão. Sim. Só que algumas profissões levam a essa exposição maior, sabe? É a galera que filma, faz uma foto, deixa eu mandar uma foto sua pra minha mãe, que ela gosta de você, a senhora lá não sei aonde, deixa eu fazer uma foto com você, vou postar no Instagram. Pansieri, eu gosto que você fala que show em pai. Tipo assim, é engraçado isso. Então, eu acho que acaba que deve ter algumas pessoas que... deve ter alguns, vamos colocar assim, estudantes, algumas pessoas que podem gostar. Eu digo assim, já segmentando para o jornalismo. Sim. Mas assim, eu acho interessante quando algumas pessoas param e falam assim, igual por exemplo, você vai indo voar, aí tô com um piquitita. Aí o pessoal, não... Vamos fazer uma foto junto todo mundo. Eu acho isso interessante, assim. É bom isso, não é? Assim... Dá uma sensação legal. É uma sensação que o trabalho está sendo bem feito, né? Tem gente que xinga também, né? Hoje, principalmente em rede social, as pessoas passaram do limite, né? Em muita coisa, assim. Hoje a pessoa te xinga, ela te detona, né? Porque ela quer ser um mero hater ali para fazer a onda dela. Mas ela às vezes esquece que às vezes você vai ler uma mensagem, a pessoa vai te detonar, você não tá num dia bom, que você vai ficar ruim. Então, você que é hater e escreve mensagem pra mim, você... Me ajuda aí, né, amigo? Não, você pode escrever, deixa eu escrever lá, deixa eu escrever. Mas olha só, você que faz isso, velho, cara, você já me abalou hoje, você fez até fazer uma terapia, mas assim...
tô nem aí pra você não. Pode continuar escrevendo. Antigamente eu me preocupava com isso. Ficava, não, fulano escreveu, e hoje eu leio. E falar, deixa pra lá, porque infelizmente às vezes as pessoas que estão ali, elas fazem aquilo de onda, e se ela tiver na sua frente, o comportamento dela não é aquele. É diferente. Então o comportamento no mundo virtual é um e no mundo real é outro. É aquilo que o pessoal fala, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Pode falar. Mas, você estava falando aqui agora pra gente sobre a sua relação, né? Da sua mãe, principalmente, você com o Cruzeiro. Como é que é, tipo assim, você já trabalhou na Transamérica, no Tempo, na Band, em outros lugares. Já também fez outra editoria, Rádio né? Globo, CBN, Rádio Globo, além daqui da Itatiaia. Você já cobriu também outra editoria, né? E como é que é, assim, pra medir o lado profissional desse lado, dessa paixão? Os atleticanos, como é que eles tratam o Pansieri? Não, assim, quando eu saio, né, do estágio, eu termino meu estágio na Band, eu termino meu estágio na Rádio Emater, que eu fazia Rádio Emater, me formo ali em 2009, aí fico 6 meses fazendo uns jobs assim, fazendo um freela, aí eu vou pra Band cobrir política, aí eu fiz a eleição da Dilma em 2010, e foi isso. Em 2010, aí ali eu tô fazendo geral, tô fazendo tudo, né? Aí quando acaba o meu estágio, eu vou para a Rádio Globo CBN, já como contratado. E chego lá para fazer jornalismo e esporte. Veja bem, eu não nasci repórter setorista do Cruzeiro na Itatiaia. E eu não sou. Eu não sou. A gente nunca é nada, a gente está. E daqui a pouco pode ser você que vai me substituir, o mundo é assim, né? Antes de mim veio o Samuel, antes do Samuel veio o Arthur, antes do Arthur veio o Pinguim, antes do Pinguim teve o Valdir Barbosa, e assim vai, cara. Então, assim, eu já fiz. E outra coisa, antes de virar setorista do Cruzeiro, eu não falava meu time, não falava. Nunca falei meu time, então eu fiz cobertura de América, de Cruzeiro, de Atlético, cobertura fora do país, cobertura do Atlético, jogos, jornadas, e nunca fiz isso puxando contra. Por exemplo, se não era do Cruzeiro, eu vou fazer ruim porque não é do meu time. Claro que não. Aí você não pode trabalhar na Itatiaia em lugar nenhum, porque aí você não é profissional. Você que pega o microfone, vai escrever, vai fazer qualquer coisa que não é do seu time do coração, se você fizer contra ele, você, pra mim, é um profissional limitado, ruim. Então, assim, hoje eu faço o Cruzeiro, a cobertura do Cruzeiro, estou na cobertura do Cruzeiro, e aí é juntar o útil ao agradável. Eu falo do time que eu torço. Ao mesmo tempo é difícil porque eu me envolvo emocionalmente, né? Então, assim, que também eu preciso estar sempre me vigiando e me policiando, né? Para não fazer uma cobertura passional demais, para não fazer uma cobertura emocional demais, para conseguir fazer uma pergunta racional, para conseguir fugir do que é o torcedor, né? Então, assim, hoje tá tudo muito misturado, né? O influencer, o repórter, mas ainda há uma diferença. Eu vou fazer uma pergunta pro Larcamon, como eu fiz da demissão um dia antes da demissão dele. Larcamon, por que utilizar o João Marcelo no clássico e chamar o Atlético para o seu campo? É uma pergunta que eu tinha que fazer, que é uma pergunta que eu vi no campo. Agora, pode ter gente que não vai concordar, ele mesmo não concordou. Mas quer queira, quer não, eu fiz uma pergunta curta, eu não fiz uma pergunta longa. Hoje tem uma galera que tá fazendo pergunta longa, não sei pra quê, fazendo pergunta de 2 minutos, não sei o quê. Então você já respondeu a pergunta. Então, assim, que é técnica. A gente não pode esquecer que o jornalismo ainda tem dom, tem. O dom, ele melhora, mas é técnica. Jornalismo, você tem que aplicar a técnica. Exatamente.
A gente falava sobre o quanto é interessante essa questão da dinamicidade do jornalismo. Por exemplo, a gente citou o Mauro Naves como uma de suas referências. Sim. O Mauro Naves, ele passou, tipo, grande parte da carreira dele sendo repórter de campo. Sim. Agora ele saiu dessa faceta e passou a estar dentro da estúdio. emissora, dentro do estúdio. É. Assim, como que você enxerga isso? Tipo, tá preparado para todas as oportunidades e ter mesmo essas grandes facetas que o jornalismo tem, assim, a gente tem que estar pronto para tudo. Como que você vê essa questão? Sim, até porque aqui mesmo na Itatiaia, fazendo um recorte mais próximo, eu já fiz tudo, né? Eu já fui produtor, eu já fui apresentador, eu já fui folguista, eu já fiz jogo na ausência do Cláudio, do Atlético, na ausência do Samuel, do Cruzeiro, na ausência da época do Emerson Romano, do América, já conduzi jornada, quando tinha necessidade de fazer alguma jornada, ancorar a jornada, eu já ancorei. Eu apresentei o tiro de meta por 6 meses ali, quase 6 meses, quando o Enio Lima saiu, antes de vir o Paulo Azeredo. Então, na rádio Itatiaia, eu vou te falar que eu já fiz tudo, cara. Eu já fiz tudo. Eu só nunca comentei, porque o comentarista é um negócio muito específico. Mas todas as áreas, produção, apuração, reportagem, ancoragem, eu fiz tudo. Jogou nas 11, assim. Já fiz todas. Então, assim, lá no futuro, você fala assim, Pancieri, tô achando que você tem que ficar mais em casa aqui, quietinho. Bora, entendeu? Então, assim, hoje, o repórter de campo, ele tem mais... É muito diferente, né, cara? Eu tava até brincando com o Wander de Freitas, que é o nosso operador, é um operador nosso, tava no Equador, e aí, eu brincando assim, Vandinho do céu, cara, hoje com o celular... uma internet boa, a gente faz tudo. Antigamente ele falou, não, só pode ser no hotel, aí tinha que ser uma linha telefônica, enfim, hoje não precisa disso. Hoje eu tava próximo ao estádio, respeitando o raio de segurança ali da Conmebol, né? Eu tava na frente do estádio fazendo uma entrada pro Rádio Esportes, com o celular, cara. Entendeu? O celular, o microfone, sapecando notícia. É a realidade. Então, assim... Eu tô preparado, velho. Se falar assim, você vai ter que ir, vambora, eu preciso ir trabalhar. Entendeu? Mas você estava falando agora sobre a viagem para o Equador na semana passada e tem os companheiros de viagem, né? O Pequetito vai também, o Pancieri, o Wander de Freitas, né? Foi. Então, como é que é, tipo, essa viagem com a galera da rádio? Assim? É legal. Tem alguma história boa para contar pra gente, não? Ah, tem várias histórias. A gente gosta. O problema é pegar a história para contar, assim. Mas tem muita história, cara. Não, cara, tem cada história, bicho. Eu vou contar pra vocês. O Piquetito, antes mesmo de chamar o voo, ele já tá na fila, velho. Tipo assim, voo 5273, rumo a Bogotá, favor formar a fila, mas antes vamos lembrar de algumas coisas, né? Preferência de idosos, cartão Infinity, Platinum Plus, Gold, Black, fala 552 cartões, e o Piquetito já tá puxando a malinha dele para entrar na fila. Ele, lógico que ele tem prioridade, ele já tem 64, ele vai fazer 65. Ele tem prioridade. Mas antes mesmo do avião quase pousar, ele já tá querendo ficar na fila. Aí, essa história é sempre boa, cara. Essa história é sempre boa. Aí, um exemplo. Vamos ver aqui alguma outra história boa que a gente tem para contar. O Piquetito falando em espanhol, cara. O Piquetito falando em espanhol é muito bom. Eu me vou agora, me vou não sei o que, aí mistura com o portunhol, velho. Cara, a gente tem sempre história para contar. As viagens são divertidas, as histórias são boas. Eu vou lembrar que teve uma viagem mesmo com o Pio. Teve uma viagem com o Pio, cara, que a gente se divertiu a beça. Assim, foi engraçado depois para contar. Aí o Pio, ele tava sentindo meio mal, sabe? O Pio tava sentindo tava com um problema no estômago, assim. E eu meio preocupado com o Pio, assim, velho, eu não sei como eu consegui fazer o cara fazer um caldo, velho, no restaurante. Sim. Eu falei, vou voltar aí, você vai fazer um caldo pra ele tomar. Aí na hora que ô Pancieri, não, quer tomar caldo? Não, você vai tomar esse caldo aí, você tá passando mal. Então, assim, cara, a gente tem muita história boa, a gente tem muita coisa pra contar, a gente lógico que a gente trabalha muito, trabalha sério, mas a gente dá risada também um do outro. Acho que tem que ter esse clima, sabe? Igual a gente foi agora na metade do mundo lá em Quito. Eu fiz uns vídeos muito engraçados, o Piquetito cantando música de Djavan. Então tem um negócio muito bom, cara. Sempre o Piquetito tá envolvido nas viagens, até porque é meu parceiro oficial de viagem, né? Mas então eu tenho histórias boas, assim.
só mais uma aqui que eu lembrei. Teve uma história, até recentemente agora, lá em Londrina, teve um jogo. Eu não lembro se era Cruzeiro e Londrina mesmo. Eu não lembro. Mas tentaram invadir a cabine lá com o Piquetito. Como é que foi isso, mano? Não entra nessa, não. Falando, Não entra nessa, não. Não vamos entrar nessa resenha, não. Essa daí a gente pula. Não, porque na verdade o Piquetito tava lá na cabine, eu tava lá embaixo. Foi uma confusão. Aí virou um salseiro, aí teve uma batida lá. Velho, não, essa daí, irmão. Foi questão de assédio? Eu não sei o que é. Essa eu não posso falar. Essa eu não vou dar detalhes, porque assim, na verdade, eu tava lá embaixo. O que eu vivi, que foi paia, foi bem sem graça, foi no jogo contra o Operário, que chegou um senhor lá, começou a me ofender, a racismo, essas coisas assim, aí foi paia. Aconteceu. Falar, até xenofobia, mineiro, não sei o quê, falando da cor da minha pele, falando que todo jornalista é não sei o quê. Assim, foi um senhor lá que naquele dia devia estar alcoolizado, né? Acho que estava alcoolizado. Aí depois até a torcida organizada do time, um rapaz lá veio até mim pedir desculpa em nome da torcida, que não representava, aquele senhor não representava eles. E não representava mesmo, não, é uma cidade bem legal, cara. Ponta Grossa, cidade legal lá no Paraná, se come bem, todo mundo é muito, muito educado. Acho que o senhor aquele dia estava meio mal, assim, sabe? Devia estar com uma dorzinha de cabeça. Mas tem gente que Mas é normal, cara, a gente também tem que saber lidar. Mas isso acontece, velho. Essas histórias sempre vão acontecer. Eu já peguei um táxi, eu tava na Rádio Globo. Uma vez eu peguei um táxi em Caxias do Sul, o cara virou pra mim e falou assim: mas não vou te levar não, porque tu é mulato. Eu falei, mas peraí, velho. Não, tô morrendo de frio, tô com frio aqui, tô com calor. E essa história, eu tenho um jornalista que pode provar, que chama Marco Antônio Astoni. Ele trabalhava no Globo Esporte na época. E aí o Marcão ficou bravo, assim. As pessoas acham que não existem. Que não existe racismo, mas existe, cara. Essas coisas tudo acontecem. Infelizmente isso, assim. Infelizmente. Pance, tem também sobre a vida pessoal dele, né? Como é que você faz para equilibrar a vida pessoal com o profissional? Sei que você é casado. Eu sou casado com uma jornalista, né? Também, então ela entende muito bem. Eu sou casado. Não tem tanto problema nisso. Eu sou casado com a Mara Bianchetti, ela é jornalista do Diário do Comércio, editora, repórter lá. Um beijo, meu amor, te amo. E acho que isso facilita. Conheci a Mara na faculdade. A gente começou a namorar, ela era do quinto período, eu era do quarto. E a gente formou. A gente está junto há 17 anos. Então, assim, acho que isso facilita um pouco essa questão da minha rotina, do meu dia a dia, da minha correria. Ela me entende, ela me apoia. Eu, do outro lado, entendo e apoio ela. Ela foi escolhida a 7ª melhor jornalista de economia do Brasil ano passado. Ela faz pautas grandes, ela faz viagens interessantes também, faz uma cobertura muito difícil de macroeconomia, fala de bilhão. Sinceramente, eu acho que se eu tivesse que fazer, eu acho que eu não ia conseguir, não. Eu leio os textos dela, eu tenho uma certa dificuldade em alguns assuntos, porque não é o meu assunto de dia a dia, assim. Mas e aí é uma coisa, a gente sempre tenta tirar férias juntos, para curtir, para conseguir viajar, para ir para uma praia, para ir para o Carnaval de Salvador, que ela também gosta de axé tanto quanto eu. Não é axé, só pra gente já colocar aqui, não é axé vulgar não, viu, gente? É Bel Marques, Ivete Sangalo. Gosto bastante. Eu tenho, né, uma tatuagem de axé aqui, eu tenho o farol da Barra na perna. Então, assim, a gente gosta de viajar, a gente gosta de praia. Eu gosto de ter esses momentos com ela, porque a vida dela também é muito intensa. A gente conversa muito de profissão, acho que isso facilita, a gente troca ideia de assuntos dela, né, da vida dela, eu troco da minha. E assim, eu acho que eu curto isso. Além disso, tem minha mãe, né? Então eu tô falando das pessoas mais especiais, mais próximas a mim. Minha mãe, que eu sempre gosto de estar lá, passo. Antes de um jogo eu passo, tomo um café com ela me põe a benção. Acho que essas coisas fazem um pouco de mim, assim. Agora, eu gosto de praia, minha vida tem que ter uma praia.
Eu acho que se eu não for na praia num ano, eu vou ficar mal, assim, porque eu gosto me faz bem, tem energia boa, sabe? A praia é gostoso demais. E são importantes, assim, esses momentos, né? Porque precisa, né? Antes do Pansieri jornalista, você é o Emerson Pansieri. Não, na verdade eu sou o Emerson, né? Sim, sem o Pansieri vira... assim. Pansieri é mais um nome, vamos pôr assim, um nome mais de profissional, Sim, assim, sim. Pansieri, Pansi. Na verdade eu sou o Emerson, velho. Sou o Emerson que... Pra você aí que não acha que jornalista é pessoa, a gente é pessoa, né? A gente é pessoa, cara. A gente gosta de viajar, de passear, de ir pro Carnaval de Salvador, Eu gosto muito, cara. Assim, a minha vida... Eu falo que muita gente não entende igual o Axé. O Axé eu gosto porque ele traz músicas boas, trazem músicas de celebração, de alegria, de festa. Então, assim, é um pouco do que eu tento levar a minha vida. Eu gosto de ser um cara... Posso estar triste, mas eu gosto de ser um cara alto astral. Eu acho que isso faz bem para quem tá do lado. Às vezes tem gente que acha que o alto astral faz mal, né? Mas eu acho que é melhor você dar um sorriso para uma pessoa do que você dar uma patada. Às vezes a gente dá uma patada também, né? Porque ninguém é de ferro, né? Ninguém ri o tempo inteiro. Isso acontece. Mas eu acho que é melhor você dar um sorriso do que você ser truculento. Exatamente. Pansieri, você falava pra gente até a questão da sua entonação, por exemplo, quando você começou no estágio lá com seus 17 anos, teve aquela questão e tudo. Essa visão que a gente, iniciando a carreira, por exemplo, tem de que o jornalismo ele é mais sério, ele é essa questão mais assim, mais impositiva mesmo. E aí você teve essa mudança para uma pegada mais leve, mais tranquila, passando uma energia mais engraçada. Eu queria saber quando que foi essa mudança, quando que você percebeu que poderia tratar o jornalismo dessa outra forma e quais são os limites para isso também. Boa pergunta. Quando eu vou fazer... Eu não consigo ligar o microfone e ser uma pessoa que eu não sou no dia a dia. Então, quando às vezes eu falo na jornada umas coisas, assim, eu solto umas conversas, igual se tivesse, eu morri aqui. Vou respirar aqui, daqui a pouco eu te chamo pra falar. Esse sou eu, velho. Então, assim, eu fui subir uma escada correndo lá no Equador e faltou o ar mesmo, porque lá é 2.850 altitude. Se falta pros jogadores, imagina pra gente. Falta. Fui correr lá, fui inventar de correr depois na zona mista. E apesar que eu tinha dado uma corridinha mais cedo no parque, não tinha sentido nada, mas na hora do jogo eu senti. Acho que pode ser pela adrenalina ali, a emoção, você sabe que você tá ao vivo, tá com retorno, tá com equipamento. Então, assim, eu acho que eu consegui identificar que eu poderia ser mais leve na Itatiaia, que eu poderia falar para o público que seja, do mais simples ao mais rico, do mesmo jeito. Na época que eu trabalhei na Globo, na CBN, era um jornalismo um pouco mais sério. Mesmo sendo o esporte, ele tinha um pouco mais de seriedade. E eu não era... Vamos colocar assim, eu ainda tinha algumas limitações, que eu ainda trato delas até hoje, né? Ninguém tá 100% em nada. Todo dia você tem que aprender, né? Vai lá a frase da minha mãe que você perguntou. Então, assim... Mas eu acho que a vinda para Itatiaia fez a minha locução ficar mais popular. Eu consigo falar do que eu te falei, assim, em qualquer público. Eu sou um cara que às vezes tento fazer um boletim mais leve. Eu não fico pegando, aconteceu o treino hoje na Toca da Raposa? Não, o Cruzeiro treinou na Toca, foi assim, fulano machucou, fulano pôs o dedo na cara do outro, o treinador falou abobrinha. Eu gosto de ser assim, entendeu? Eu acho que as pessoas, elas gostam de uma comunicação mais leve hoje. Sim. Você não vai ser... É aí que é a pergunta. Você falou assim, que a linha também é muito tênue. Sim. Você não pode ser um bobo alegre no ar. Que aí não, né? Eu trabalho numa Itatiaia, cara. É a rádio mais respeitada do Brasil. Então, assim, as pessoas precisam... as pessoas consomem informação e querem seriedade. Uma coisa é você levar a seriedade de uma forma autêntica, com responsabilidade, honesta, de uma forma mais leve do que o Cruzeiro joga nesta quinta-feira e... Não, ninguém quer saber assim, cara. O Cruzeiro joga, vai jogar fulano, Seabra vai estrear, vai ser assim. Será que ele vai mudar o time? Tô achando que vai. É o meu jeito de falar normalmente, entendeu? Sim. Mas aqui pra mim foi a grande chave. Assim. Muito, muito massa. Outra coisa que eu tava pensando aqui, você falou do Quixoen Pai. Uhum. De onde surgiu o Quixoen Pai? Velho, tá de sacanagem.
Pô, como é que Aí, ó, agora surgiu? eu peguei. Eu nem lembro. Cara, foi na redação da Rádio Antiga, cara. Aqui tá todo mundo no estúdio novo já, né? Aqui, inclusive, é um estúdio, né, de gravação nosso aqui. Foi na Rádio Antiga. Eu tava conversando com a Úrsula, que era a diretora de esportes, com o Michel, que hoje é o diretor de esportes. Com mais gente, cara, que trabalhava lá. E eu falei, gente, eu vou falar que show em pai, que eu tinha um negócio de... Eu vou colocar um negócio de um pai aí nesse negócio. Acho que tava o Milton Naves também, na época. Tinha mais gente na redação. Aí o pessoal falou, será que isso vai ficar bom? Eu falei, a gente só vai saber se vai ficar bom testando. E eu coloquei, velho. E eu sempre chamo, eu gosto de chamar os outros de pai, sabe? Ô pai. Vambora aí, pai. Então assim, aí rolou. E eu nem era setorista do Cruzeiro na época. E agora a galera gosta, eu acho que assim, a galera fala. Eu peguei esses dias o Piquetito dizendo que lá na família dele, quando eles vão falar alguma coisa assim que gosta da prova, ele tava, que show, hein, pai? Já pegou o que show, muito do forte, nada, assim, muito né? Que forte. show, hein, pai? É tipo, o Cruzeiro fez gol, que show, hein, pai? É um negócio assim, Dá pra cara. usar em muitas situações. Assim, Vira, tipo assim, pô, a nota foi boa no trabalho, que show, hein, pai? Eu também. Professor gostou? Como é que é o nome do professor? Vinícius. É mala, gente boa? Gente boa, gente boa. finíssima. É, gente finíssima, né? Vocês vão falar que é. Não, mas a gente... Ô, Vinícius. Com certeza. É on e off, gente boa. Ô, Vinícius, ó, então show, hein? Que show, hein, Que pai? show, É. hein, pai? Mas é isso. Pance, a gente estava falando sobre aqui a questão da praia, do axé, dos seus hobbies pessoais. O que você mais gosta de fazer além de ir pra praia, de ter o seu momento com a sua família, assim? Ali na redação já falaram que o Pancieri teve banda de pop rock. Eu não tive. Eu não tive. Teve esse boato ali na Eu não tive a banda. Quem era dono da banda era meu primo. Eu ia lá encher Então o ele era um saco. agregado. Na verdade eu ia lá encher o saco. Aí cantar uns skunk, É bom demais. um Capitão Inicial, Engenheiros do Havaí, era legal, cara. A época que eu ia pra praia em Guarapari era legal, né? Porque tinha os ensaios lá, as meninas ficavam lá enchendo o saco deles. Mas era legal, cara, era bacana e canta. Eu gosto. Cara, uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu gosto de ir ao centro espírita, né? Eu frequento uma casa que é a Sociedade Espírita Henrique Vasconcelos. Acho que a gente precisa cuidar da espiritualidade, cuidar dos outros também. Quando a gente pensa nos outros, a gente está fazendo bem para os outros, não, a gente está fazendo bem para a gente. Então, assim, eu gosto disso. Eu gosto de treinar, eu gosto de fazer um treino que eu faço, que é um treino mais funcional, que cuida mais da minha coluna, porque eu tinha uma chance muito grande de fazer uma cirurgia por causa de uma hérnia de disco. Então, a partir do momento que eu percebi que eu precisava cuidar mais do meu corpo, eu estou cuidando. Gosto disso, aliás, eu gosto muito de treinar, assim, eu gosto de fazer um exercício físico. Eu digo que o dia que eu não faço exercício físico, meu dia parece que não começou, sabe? Cara, eu gosto de estar com a minha família, eu gosto de passear para Barbacena, que é a terra da minha esposa, para ver meu sogro e minha sogra, que me acolhem tão bem. Eu sou um cara, assim, eu não vou falar que eu sou um cara, porque muita gente fala assim, eu sou um cara que gosta de coisas simples. Não, o simples cada um tem a sua coisa. Eu não vou falar, eu gosto do que me faz bem, sabe? Eu gosto do que me faz bem, eu gosto de um show de axé, eu gosto de estar com quem eu gosto eu gosto de gente verdadeira, sabe? Eu gosto de ir em restaurante bom, assim, você comer uma comida diferente. Importantíssimo. Bom demais. Fala assim, nossa, poxa, comer essa comida aqui, essa comida vai ficar na minha cabeça, eu gosto. Então, assim... E comida favorita? A minha comida favorita é o macarrão carbonara. Eu pensei que ele ia falar assim, uma saladinha. Que não, eu gosto de macarrão carbonara. Bom demais. Nossa. É o melhor que eu gosto. O macarrãozinho tem seu lugar. Bom. Com vinhozinho também é bom também. Ele já foi pra Itália, já pra comer Não, ainda nunca fui, não. Não, mas preciso ir. Preciso ir pra Itália. Então, interessante esse preciso ir, porque eu queria falar um pouco sobre o futuro, assim, se você considera importante fazer projeções de carreira, se você é mais aquele perfil de não deixa
que a vida mostre até onde eu posso chegar, ou se você faz projeções, por exemplo, em cobrir uma Copa do Mundo, essas questões que Cara, são acho meio que, clichês, por exemplo, acho assim. que é importante, acho que você, dentro de uma linha de perspectiva, é importante você traçar o futuro. Tenho vontade de cobrir Copa, já cobri uma Copa pela Rádio Globo, pela CBN, inclusive aqui no Brasil. Fiquei 30 e poucos dias em Natal. Então cobri Copa do Mundo, que é uma experiência muito massa, assim, mesmo sendo no Brasil, é uma experiência bem diferente, assim, cara. Pô, é legal pra caramba. Você conhece pessoas de outros países, jornalistas de outros países e tal. Eu tenho vontade de cobrir Olimpíada, tenho vontade de cobrir Copa, tenho vontade de cobrir jogo grande, de Champions, tenho vontade de fazer tudo, Ah, eu vou cara. Itatiaia, inclusive. Vamos pôr aí o Pansieri pra fazer tudo aí. A Champions tá Assim, lá, agora né? eu tenho uma coisa que eu acho muito legal, que é importante, e eu queria que isso ficasse bem claro e bem nítido. Eu sei o meu tamanho, Sim, eu sim. sei o meu lugar. Eu não quero fazer uma coisa que eu sei que no momento tem uma pessoa que vai fazer melhor que eu. Assim, e a minha chefia sabe disso. E acho que a minha chefia tem essa boa relação comigo por causa disso. Eu não tô aqui para puxar saco de ninguém, do João Vitor, Xavier, do Michel, que são caras muito, do Simões, que são caras muito legais, sabe? Tinha que chegar e puxar a orelha e falar assim, ó, Pansieri, não faz isso, que isso tá errado. Pode falar, na hora eu posso ficar até chateado, mas tem que falar. Então, assim, sonhos, né, perspectivas, todos têm. Eu quero viajar para cobrir o Cruzeiro, eu quero fazer os jogos do Brasileirão, eu quero dar o melhor de mim em qualquer cobertura que for designado. As eliminatórias do ano passado, foi uma baita experiência de cobrir a seleção ali uma semana em Cuiabá, porta de hotel, entrevistar Neymar, cobrir treino, mandar flash para CNN também, não só para Itatiaia. Aí, poxa, apareci na CNN, Brasil. Então, assim, tá vendo como que eu acho o seguinte, o João Vitor Xavier me fala uma palavra que é muito legal. Nada supera o trabalho. Ele sempre fala essa frase. E o Michel Ângelo, que é o diretor de esportes hoje, ele é um cara que é muito justo nas coisas, nas decisões que eles tomam, né? Em conjunto, ele e Simões. Então, assim, dentro dessa questão de futuro, eu acho que eles sabem muito o que passa no coração de cada um dos funcionários, sabe? Assim, de cada um do... Porque o Cláudio é diferente de mim, que é diferente do Caixa, que é diferente do Piquetito, que é diferente do... Todo mundo é diferente. E eles têm que saber como um time de futebol, né? Então, assim, eles sabem o que é futuro, o que é sonho de cada um. Eu tenho certeza que eles sabem. Exatamente. Ponce, a gente também queria perguntar aqui que você falou sobre a sua religião, né? Que você frequenta o centro espírita. E como é que a sua fé, como é que isso ajuda a ser o Emerson Pansieri, mas também ser o Emerson? Encontrar o seu interior. O tempo inteiro, porque pra você sair é o mais fácil. Para você sair de um foco é o mais fácil. E assim, eu me considero um cara privilegiado por ter essa base, esse ensinamento cristão, né? Porque muita gente acha que não e tem muito preconceito, né? Quando você diz que você é espírita e tal. Não, é base cristã. Então, assim, eu acho que isso me faz bem. Gosto quando tenho as reuniões públicas, faço a prece final nas reuniões públicas quando eu vou. E tem me confortado bastante ultimamente, principalmente que a gente está vivendo o mal do mundo, que é a ansiedade, né? Sim. E acho que a gente precisa lembrar sempre do Papai do Céu e aí o que ele deixou de ensinamento para nós. Eu acho que é como escovar os dentes, tomar banho, fazer a fisioterapia que eu falei. A gente precisa também ler obras espíritas, ler tudo aquilo que Jesus Cristo deixou para nós. Muita gente acha isso chato, tô nem aí, mas eu sempre de manhã gosto de postar minha mensagem lá no Instagram, que alguém vai ler e vai se sentir bem quando lê aquilo. Eu gosto, cara. Eu acho que é na verdade a base de tudo, né? Na verdade, nós estamos aqui, nós não somos daqui. Mais uma vez, quando eu falei que eu estou repórter em Itatiaia, eu não sou. Nós estamos na Terra. Sim, sim.
Nós pedimos para estar aqui. Inclusive, suplicamos para estar aqui. Mas aqui não é o nosso lugar. Então, se der a oportunidade, se deu o melhor, velho. Dá o melhor de si, que essa oportunidade tem um monte de gente querendo. Todo mundo tá disse querendo. o Pancieri, ó, sabe demais da conta. Eu acho que a galera tem. A galera esquece muito disso. Panci, você estava falando aqui sobre a questão da ansiedade ser o mal do século, né? O que aflige grande parte da população. Assim, você falou que sua religião te conforta quanto a isso, Sim. a sua leitura. Mas como é que faz para lidar assim, a pressão do dia a dia, de ser um jornalista, de ser um jornalista esportivo, de também ter sua esposa como jornalista, que a rotina é muito puxada, né, muito corrida. Como é que faz assim para conseguir colocar o pé no chão e ter um momento de descanso, de tranquilidade? Velho. A gente precisa saber que a gente não pode trabalhar 24 horas por dia, né? Apesar de a gente ter um ritmo importante, a gente tem que ter tempo de qualidade, né? A gente tem que ter tempo de qualidade com aqueles que estão ao nosso lado. Que seja para sentar para ver um Netflix, que seja para comer, que seja para sair, para almoçar, para jantar, a gente precisa dar uma desligada. Por mais que o celular nos consome o tempo inteiro, né? Igual a gente está aqui fazendo entrevista, tá chegando um monte de mensagem aqui. Eu acho que a gente precisa dar tempo de qualidade para as pessoas e ter o nosso tempo de qualidade. Acho que a terapia me faz bem, eu faço terapia, indico para quem não faz, me dá um pouco mais de assertividade em algumas coisas que eu vou fazer na vida, algumas decisões que eu preciso tomar, algumas dificuldades de me enxergar no espelho, falar, não, esse aí é o Emerson, gente. Peraí, vamos pôr aqui, deixa eu me reconectar. Então, assim, cara, a gente às vezes esquece que a nossa vida é feita de relação, né? Nossa vida é feita de relação e às vezes a gente acha que a relação é só virtual com as pessoas. Não, velho. Você tem que chegar no lugar, dar um bom dia, sorrir, sabe? Ser agradável, dar um abraço. Se a pessoa quiser conversar, conversa. Eu tenho isso por mim. Eu acho que o mundo real é muito melhor que o virtual. Tem gente que gosta só do mundo virtual. Eu acho isso aqui um saco, se você quer saber a verdade. Mas, então, assim, é isso que tem que fazer. A gente tem que dar tempo de qualidade para as pessoas. Dar tempo de qualidade para as pessoas é ouvir. Às vezes a gente não quer ouvir. A gente não quer ouvir. E o exercício do jornalista é ouvir. A nossa função é ouvir. A gente precisa ouvir. A gente precisa ouvir o jogador que tá puto. Precisa ouvir o treinador que tá bravo. A torcida que tá querendo que derruba o treinador. A gente tem que ouvir tudo. Eu tô pegando no aspecto do esporte. A gente tem que ter. Por isso que eu falo dos haters lá. Às vezes o cara te xinga porque ele tá realmente querendo te xingar mesmo. Porque ele tá chateado, velho. Então deixa ele xingar. Você vai ficar lá batendo com o cara? Não, deixa. Sabe? Então, assim, a gente precisa lembrar que a gente é feito de relações, cara, de conexão. As pessoas às vezes não estão num dia bom, sabe? Então, isso eu acho que é o mais importante. A gente precisa saber o nosso papel. Isso. É uma leveza, assim, que é muito necessária pra gente. Mas as pessoas às vezes esquecem. Com E a certeza. gente esquece também. Tem dia que eu mando todo mundo pro caixa prego. Faz parte também. A gente Faz não pra... pode- Pio. Tem dia que eu tô bravo, hein, Pio. Peguetito. Tem dia que eu falo assim, Outra sai de ótima pé de mim. expressão, inclusive, essa. Vai pro caixa preta. Deixa Isso, você uma não... vantagem em alguns momentos. Você vai mandar para outro lugar, colher um cacho de uva. Um caso de caju. Essa é muito boa. vai casar um caju. Isso aí. Pô, assim, a gente já tá chegando aqui então na nossa reta final, né? Pra não tomar muito seu tempo, cara, é ocupado. Queria saber de você também o que você projeta para esse ano, para os próximos anos. O que tem de Cruzeiro? Tem novidade vindo? Não, eu projeto que o Cruzeiro vá bem, né, gente? Pelo amor de Deus, eu sofri demais ano passado. Aquela cai, não cai, vai ficar. Na verdade, eu acho que, tirando... o Cruzeiro, na verdade, ano passado, criou uma situação que ele podia cair. E aí a gente vive essa ansiedade, né? Se vai cair, se não vai, porque aí é um outro perfil de cobertura e tal. Impacta diretamente, assim, o seu trabalho. Impacta, com certeza. Impacta até nos meus dias de descanso, nos meus dias com a família, com a minha esposa, com a minha mãe. Eu não tenho filhos ainda, então impacta, cara. Impacta sim. Cara, eu espero
Eu espero muitas viagens com o Cruzeiro. Espero comprar muito chocolate aí nas viagens para fora. Daquele imposto mais legal aí que tem quando a gente vai fazer uma viagem para fora do Brasil. Ah, cara, espero continuar construindo o meu caminho. Tem muita coisa ainda para construir. Eu vou fazer 2 anos de setorista do Cruzeiro. Já tenho 7 anos de Itatiaia, mas 2 anos de setorista do Cruzeiro. Fico feliz que as pessoas em Patinga, eu tive uma demonstração de carinho muito legal quando a torcida cantou meu nome no estádio, no Ipatingão. Quando eu fui fazer uma cobertura na porta do hotel, a torcida cantou meu nome, pediu autógrafo, pediu foto, velho. Então, assim, eu achei, gente, como é que eu vou dar um autógrafo? Não tinha dado um autógrafo. Como é que eu escrevo um autógrafo? Assim, aí eu coloquei Pansieri, que show, hein, pai? Ficou perfeito. Aí eu falei, não, acho que vai ser, ficou bom isso. Mas que não é nem o propósito de negócio de dar autógrafo. Veio, cara, como eu falei no início, quando você me perguntou, aconteceu. Mas eu espero que o Cruzeiro vá bem, que eu consiga fazer boas coberturas, dar bons furos, descobrir escalações, descobrir notícias boas, contar boas histórias, relatar bons jogos, continuar nesse caminho, continuar nessa perseverança, da resiliência. E acho que é uma coisa que eu falei, inclusive, com vocês na hora que vocês chegaram para a entrevista. O jornalismo da minha época, quando eu me formei, que não é tão longe assim, eu tenho 36 anos, eu me formei em 2009. O jornalismo mudou muito de 2009 para 2024, né, com as redes sociais. Acho que a gente precisa estar bem atento a essa mudança, do que as pessoas querem, do que as pessoas esperam da gente estar bem pronto para fazer isso, né? Igual você brincou comigo. Agora a gente é digital, né? É digital mesmo. A gente precisa. Às vezes eu ligo o tripé, a luz, aonde eu tiver, conecto lá, entro ao vivo sem a necessidade de ter um técnico. E acho que essa é a grande missão do jornalismo. O jornalismo hoje ele chega rápido em vários sentidos. Ele chega rápido em vários sentidos, em várias pessoas. Eu posso dar uma notícia aqui, que eu dei na Itatiaia, que ela vai chegar na pessoa lá em Montes Claros, e ela vai chegar ao mesmo tempo num celular, num cara que está na Avenida Paulista e a Cruzeirense está lá em São Paulo, entendeu? Então, por isso, essa é a grande missão. É saber que as pessoas querem que você dê notícia. Repórter dá notícia. Eu quero continuar dando notícia, eu quero continuar contando história. Então, Pansieri, você falava pra gente assim, muito nessa questão de caminho. Acho que toda a nossa entrevista ela foi muito pautada nessa questão do caminho. Acho que nada melhor pra gente concluir ela como uma visão. Por exemplo, você já traçou o seu caminho. Claro, você está em processos, mas o seu caminho já está traçado. O que você diria para quem está no início desse caminho? Quais são as suas dicas, as suas Não seja suas preguiçoso visões? na faculdade. Não seja preguiçoso. Pô, eu tive tanto colega preguiçoso, cara. Tô falando mesmo. Eu tinha muito colega preguiçoso, cara, que encostava pra fazer trabalho de escola, que, pô, era nó cego mesmo, assim, era aquele, sabe, você aperta assim, Sim, e o cara só quer te sugar, sabe quando você aperta assim, uma expressão mesmo de colocar você amarrar a corda e, cara, eu acho que é difícil quando a gente é estudante definir qual caminho a gente vai percorrer. Eu não sabia qual caminho. Eu tinha uma ideia, mas eu não sabia que eu seguiria esse caminho. Então vá às aulas, não mata a aula, faça os trabalhos com vontade, tente sugar o que pode sugar dos professores. Saiba que a internet hoje tem uma grande uma imensidão de possibilidades, né? Você vai criar um podcast, vai fazer um YouTube, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Saiba esse caminho. Vejo hoje o jornalismo esportivo bem diferente. Alguns meninos que estão surgindo aí com trabalho em Twitter, com trabalho em Instagram. Cara, acho muito legal isso. A gente fala assim, nossa, tá com medo que vai perder seu emprego? Não, cara, tem espaço para todo mundo. Então, assim, entender essas ferramentas hoje que na minha época não tinha, velho. Na minha época não tinha, na minha época era flogão, cara. Flogão, ninguém sabe o que é flogão, mas tinha lá. E o que é flogão? Era tipo você escrever um texto e postar na internet com uma foto.
Era um flog. Só que hoje tem vlog, né? Sim, sim. Era um flogão. Você escrevia ali, tipo... Hoje, é igual se você tiver um Instagram, mas você escrevia no formato de uma matéria jornalística, assim. Você podia escrever nesse formato. Hoje estive com o pessoal da PUC, lá. Aí coloca a nossa foto, entendeu? Bacana demais. Aí tinha uma foto minha com a camisa do Cruzeiro que eu tive que esconder por um monte de... É, sim. Aí eu tinha que dizer toda hora, às vezes lá no meu flogão, ela já tinha sido apagada mesmo, porque como eu tava começando na carreira, não era legal ficar expondo o time. Hoje eu não tenho problema em não expor. E acho muito legal quando alguns atleticanos americanos, até torcedores de outros estados, falam assim: não, parceiro, eu gosto do seu trabalho, cara, você é um cara legal, você é um cara alto astral, você tem boa energia. E aí, independentemente do grupo que você cobre, eu acho que é o sentido do que é meu trabalho. Passar isso para quem tá me acompanhando. E essa é a dica, galera. Pelo amor de Deus, não mata a aula, não fica dando, não fica dando vacilo, cara. Não seja vacilão na faculdade. Se você quer ser jornalista, seja mesmo, leia, cara. As pessoas hoje pararam de ler. Tá, tudo bem, ler o livro hoje tá chato, mas lê matéria, aumenta seu vocabulário, faça um curso de línguas. As pessoas estão esquecendo disso. Você precisa ter elementos para você conseguir chegar onde você quer chegar. As pessoas esquecem disso, as pessoas acham que eu vou fazer faculdade de jornalismo, você entrar na bancada do Jornal Nacional. Não é assim! Não é tão fácil. Não é assim, gente. Esse é o meu recado. Eu falei do meu jeito, gente, mas... Mas falou muito bem. Não, falou perfeito. Eu vou seguir esse recado assim, com toda certeza. Você mata a aula, né, velho? Não. E tem cara? Tem cara aí, E mata também. Ih, tá difícil, hein, Vocês galera? dois. Vamos Mas acertar então- isso aí. Vocês dois, eu falei pra vocês dois. Esse foi o nosso papo com o Emerson Pansieri. Queria agradecer aqui mais uma vez. É uma honra estar aqui, conhecer a Itatiaia, conhecer o Emerson Pansieri. Conhecer o Emerson também, que é muito importante. E acho que é isso, né? Fica o recado aí pra gente. Sim, com toda certeza, assim, a gente agradece de Que verdade isso? pelo momento, muito bacana, muito interessante. Creio que tenha sido pra você também, Não, a gente foi bom. espera que tenha Foi sido. bom. E é isso. Vocês estão no caminho, Ó, e certo? se falar que é ruim, deixa pra lá. Fala no off. Não, deixa fala. pra criticar Não, quando deixa fechar. pra criticar sem a turma ver aí. É isso. Mas Não, é mas isso. obrigado. Eu que agradeço pelo carinho de vocês, pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história e tentar passar um pouquinho do que é o Emerson Pansieri, do que é o Emerson, do que é o Pansi, do que é o Mersão, do que é o caramba, quatro aí. O Pansi o Piquetito que inventou o Pansi, muita gente não sabe, mas quem inventou o Pansi foi o Piquetito. Vergonha. Dizer que Pansieri era muito grande pra chamar na jornada. Ele, ô Pansi, aí foi mais fácil. Mas é mais fácil mesmo. Eu sou o Pansi. Pansi é outro. É, É tem outro isso mesmo. jornalista. O Pansi é o E do comentarista. Pansi é o comentarista. Eu sou o Emerson Pansieri. Carinhosamente, Pansi. É isso daí, então, galera. Esse foi o Emerson Pansieri, aqui na nossa resenha, no nosso bate-papo, né? Mais uma vez, muito obrigado e valeu. Valeu, cara. Um abraço, gente. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau, valeu.